Olá, eu vou começar aqui a resolução da prova do Sebrasp, Petrobras, Processo Seletivo Profissional Edital 2023. Eu vou resolver as questões da parte de matemática e não vou enrolar muito nesses vídeos, eu vou tentar ser o mais breve possível, embora isso não me pertença, né? Quem já assistiu alguns vídeos comigo, eu tento ser rápido, mas não consigo. Eu tento explicar o máximo de cada disciplina. Então hoje eu prometo que nesses vídeos eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu já separei as questões aqui. Eu já dei uma olhada nessa prova. Eu vi que os vídeos eles estão de um nível assim, nível médio para nível baixo de dificuldade. Não é uma prova que foi feita assim com o intuito de realmente provar conhecimentos profundos em matemática, nos tópicos dispostos lá no conteúdo programático, mas é uma prova que dá um certo trabalhinho para ser feita. E é claro, tu pega lá o edital, são 10 questões de matemática. E dentro de, se eu não me engano, foram 100 questões no total, ou alguma coisa bem perto disso. 10 questões de matemática não é uma questão, não é uma disciplina assim que você deva queimar muita energia para estar resolvendo essas questões. Mas assim, todo ponto é bem-vindo. E matemática, como estava um conteúdo bem simples, estava fácil de tentar gabaritar essa parte de matemática. Eu vou mostrar para vocês. Eu já separei as questões aqui para ficar mais fácil para eu poder fazer a captura, para a gente poder escrever aqui na tela, para a gente poder ver as resoluções assim de uma forma bem simples. Eu vou começar aqui pela 21 e 22. Assim, tem gente que tem algumas técnicas para resolução de questões de concurso e algumas aqui não se aplicam, né? Porque aqui, primeiro, essa prova é a prova que a gente chama de anti-chute, né? Não dá para ficar chutando numa prova em que, se você errar uma questão, você anula uma questão que você, ou parte de uma questão, não deu uma olhada legal no edital. E então, assim, não dá para ficar chutando questão e correndo o risco de perder aquela que você tem certeza que acertou. Então é uma prova que você tem sim trabalho para poder resolver, e não adianta quando vir um enunciado grande como essa daqui. Esse enunciado aqui ele tem que ser lido, não tem jeito. Esse enunciado ele vai ter que ser lido. Você pular ele, você não vai conseguir atender o que se pede nas duas assertivas abaixo. Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado em relação ao tempo de duração do atendimento. Um estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Bom, isso aqui a gente já tem que entender, tem que ser todos os atendimentos de um determinado estagiário tem que durar no máximo 9 minutos para ele ser considerado eficiente. Aqui ele não fala que é média, ele não fala que é a maioria, ele fala que todos os seus atendimentos tem que durar no máximo 9 minutos. Todas as pessoas que procuram esse setor buscam a solução de um mesmo tipo de problema, demandando assim um mesmo tempo aproximado. A partir dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. O atendimento de um estagiário eficiente durará no máximo, o texto diz, 9 minutos. Cabe que eu prove agora que isso aqui é igual a 9 minutos. Então, como é que eu faço? Aqui, 21. Como é que eu faço? Eu pego aqui, e jogo lá. 3/20 avos
de hora tem que ser igual a alguma coisa minuto. Então vou fazer 320 vezes 60 tem que ser igual a pontinho, pontinho, minuto. Bom, corta 0, corta 0. Esse aqui simplifica com esse, dá 9 minutos. Então, 320 avos de hora é igual a 9 minutos. Então, nesse caso, ele sim, se o atendimento dele dura no máximo 320 avos de hora, ele é considerado eficiente. Essa está certa, a 21 está certa. Vamos para a 22. A 22, ela segue mais ou menos a mesma linha. Ó. Se todos os tempos de atendimento de um estagiário forem sempre inferiores a meio ao cubo de hora, então esse estagiário será considerado eficiente. Note que aqui tem alguns pormenores a serem entendidos, né? Por exemplo, o primeiro aqui, todos os tempos de atendimento de um estagiário forem sempre inferiores. No primeiro passo, ele contradiz o que está no enunciado, mas vamos fazer aqui a conta e ver o que esse 0,5 ao cubo de hora vai representar em minutos. Bom, aqui é o cubo de um número com uma casa decimal. Bom, a gente sabe que quando tem casa decimal, o nosso resultado, ele vai ser potência, né, de um número com casas decimais. O nosso resultado sempre vai ter o número de casas decimais vezes o expoente. Então aqui vai ter 3, porque eu tenho uma casa decimal vezes 3 é igual a 3 casas decimais. E preciso também saber que se eu fizer essa mentalidade, na hora que eu fazer o produto, eu tenho que fazer 5 vezes 5. Isso aqui todo mundo sabe que é igual a 25. São números bem cabalísticos, né? Números que aparecem quase sempre. E isso dá 125. Então basta eu pegar aqui, ó. Eita, a canetinha tem hora que tá dando uns apagões. Basta eu pegar aqui 125 vezes 60. 60, e essa canetinha tá dando pau. 60, aí eu vou descobrir quantos minutos isso equivale. Então vamos botar aqui, ó, 125, 0,60. 0 escorrega, 6 dá 30, 6, 12, 15, sobe 1, 6, 7, 7. Eu tenho 3 casas, 7,5. Então isso equivale a 7,5 minutos ou 7 minutos e 30 segundos. Então assim, a primeiro passo eu estaria contradizendo, porque ele está falando que todos os tempos de atendimento, então eu estaria inviabilizando o enunciado. Mas como ele está falando apenas de um estagiário, e esse estagiário sempre atender inferior a 7,5, significa que os outros estagiários, mesmo que passem de 7,5 e estejam abaixo de 9, continuariam sendo eficientes. Então não tenho aqui a ideia de exclusão. Se eu não excluo, se não me passa a ideia de exclusão daqueles que não estão dentro desse tempo, já que o enunciado bota eles no bolo e aqui eu não estou excluindo, essa daqui eu vou considerar certo. Eu consideraria ela errada pela questão de lógica se ele excluísse esse pessoal que atende acima de 7,5 e menor do que 9 minutos. Então, ela não está fazendo isso, eu não pego aqui e falo que
essa questão poderia estar errada pela questão de lógica. Ela está correta porque ela está dizendo que sempre, que todos, que isso, que aquilo outro, mas ele está botando de um único estagiário. Eu não vou estender muitos vídeos, vou tentar fazer vídeos curtos, que a pessoa já pega aí a questão que quiser e assiste só ela.